Olá, eu sou Estela Jordi e esse é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados. E hoje nós falaremos sobre o quão preparada está a sua empresa para a reforma tributária. Sobre isso, eu converso com o Dr. Renato de Andrade Bento e com o Dr. Ronaldo Martins. Sejam muito bem-vindos ao RMA Talks. Olá, Estela. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Mais um tema importante aí que precisa ser olhado com cuidado pelas empresas. Sim. Exatamente. Muito importante, com impactos relevantes para as empresas e, evidentemente, para o consumidor, né? Sem dúvida. Agora, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: como as empresas costumam se adaptar a essas mudanças e quais desafios elas têm enfrentado nessa adaptação tributária? Esse é um momento importante, porque nós estamos acostumados com o sistema tributário desde 69, né? E agora mudamos completamente o sistema, trazendo alguns princípios que não constavam do nosso ordenamento. E é isso que nos preocupa, é como nós vamos entender e aplicar esses princípios. E é nesses pontos que nós entendemos ser os mais relevantes da reforma, que vão atingir as empresas, porque são veículos de arrecadação, e o consumidor que vai sofrer o ônus tributário dessa nova tributação sobre o consumo. Eu diria que até do lado do governo, né, tem muitas incertezas quanto à reforma, né? A ideia de um comitê gestor que vai operar toda essa arrecadação e distribuir, traz incertezas aí do lado dos estados também, do lado dos municípios. O próprio Gilmar Mendes, em um dos eventos aí, falou que talvez a reforma traga uma nova ideia, né, de federalismo. Então é isso, a gente tem mudanças de princípios aplicáveis aos contribuintes, uma mudança conceitual da tributação do ponto de vista do governo, né, de como ele vai olhar para isso. Então, realmente, são várias novidades e a gente precisa estar aí bem atento a essa questão. E esses pontos são aqueles que mais nos preocupam, né? Como a empresa vai estar preparada para assumir as novas atividades administrativas, né, envolvendo a nova tributação. Então, por exemplo, eu associo isso a um princípio novo que foi incluído agora na Constituição, que é o princípio da neutralidade. Nós não temos experiência com esse princípio, né? Ele é um princípio adotado pelos países que adotam o IVA, não o IVA dual como o nosso, que já sai diferente, né? Mas esse princípio da neutralidade utilizado por esses países implica em que, na produção, no comércio e na prestação de serviço, o imposto deveria ser neutro, não deveria provocar nenhum aumento de carga tributária. Mas com isso, fica evidente que a carga tributária definida por essa nova reforma, que vai chegar em 27,5%, vai chegar no consumidor. Então, todo e qualquer preço, independente desse princípio da neutralidade ou da sistemática operacional, vai fazer com que o produto sempre chegue, o serviço chegue com 27,5% na ponta final do consumidor. Agora, doutor, só para a gente destrinchar aqui o que é o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Quais são as principais características desse imposto, que eu acho que o objetivo é justamente simplificar, mas na verdade vai encarecer, ou eu estou errada? Bom, a gente, a princípio, tende a ter uma simplificação operacional. Então, a gente elimina ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI, salvo com relação à Zona Franca, que tem aí algumas particularidades. Então, a gente estaria trocando 5, vamos dizer assim, por 2, né? Pelo IVA dual, que é o IBS, mais o CBS. Então, operacionalmente, se diz muito que vai ter uma simplificação. Porém, o que é esse IVA, né? O que é esse IVA dual? É um imposto que basicamente incidirá sobre todas as operações relacionadas com bens e serviços. A grosso modo é isso. Então, a gente tem uma base de incidência muito mais ampla do que a gente tinha anteriormente, né? E uma alíquota fixa para o IBS e para o IBS, que pode ter alguma variação de acordo com o estado e município, e para o CBS uma alíquota fixa, porque é a parte da União. Qual é o problema, ou talvez um possível problema aí? Para tentar equiparar a receita anterior, as alíquotas estão extremamente elevadas, né? Então, a gente, para serviços que muitas vezes tinha assim, uma alíquota reduzida, a gente tem uma alíquota mais alta. Alguns ramos industriais tinham alíquotas reduzidas e vão ter alíquotas mais altas. Talvez alguns mais baixas, mas em geral muitas serão altas. Então, basicamente esse é o cenário que a gente está desenhando aí.
Adicionalmente ao IVA dual, a gente tem um imposto seletivo também, que visa incidir ali sobre bens prejudiciais. Então, a grosso modo, a gente está falando de cigarros, bebidas, bens que possam trazer algum dano à sociedade. Sim. E aí surgem os 2 primeiros pontos que a gente entende que as empresas têm que se preparar. Essa base ampla, né, implica em que as empresas tenham que rever toda a sua cadeia de negócios. Porque supostamente o IVA sempre será sobre o valor agregado. Agregado por quem? Por quem está na cadeia da produção, do comércio ou do serviço. Então você tem que rever toda a sua cadeia para entender, para evitar acumulatividade, todos os insumos que você vai arcar para poder formar o seu preço e alavancar a cadeia seguinte. Então, a base ampla é o primeiro problema. Como as empresas estão preparadas para olhar essa sua cadeia de produção, comércio e serviço. Depois, o segundo ponto é, apesar da suposta simplificação, esse ônus não é da cadeia produtiva, é do consumo. Então, como esses princípios novos vão criar uma barreira de tal forma que o produto não chegue com uma alíquota maior que aquela que está definida na própria reforma tributária, que supostamente o teto máximo é 27,5%. Então, como as empresas vão proceder administrativamente ou até financeiramente e com seus controles de estoque e produção, para que na ponta final o produto tenha uma carga máxima de 27,5%. Sem dúvida. E na sua opinião, pela sua experiência, quais são as etapas que as empresas precisam se atentar para esse valor não se acumular para o consumidor? E além desse comentário que eu fiz sobre a cadeia, isso vai mudar também o regime contábil, porque uma coisa hoje são os custos diretos que tem uma apropriação contábil, que a gente chama de o CMV da empresa, para formatar o custo da empresa e o preço de venda, né? Porque agora você não vai trabalhar mais com a ideia de custos diretos ou custos indiretos. Teoricamente, todo e qualquer insumo que você adquira, ele tem que entrar na base do crédito para você poder ter o seu valor agregado e seguir a cadeia do comércio, da produção ou do consumo, né? Então, além de você rever todos esses princípios ou essa cadeia, você vai ter que mudar todo o seu sistema contábil, o plano de contas, para poder a contabilidade retratar essa movimentação de aquisições e tributações, né? E isso tudo não está parametrizado ainda. Sim, doutor. Então, internamente, as empresas têm que se atentar a essas etapas, né, de compra, venda, de suprimentos e tudo mais. Por isso vai fazer com que todas as áreas da empresa, seja compras, suprimentos, vendas, né, a parte de produção, ou quem é o comércio, a parte de distribuição e logística, ou quem é prestador de serviço. Hoje, um exemplo simples, um prestador de serviço vai poder tomar crédito de um papel, de uma folha de papel, de um lápis que compra ou não? Então, é importante rever toda essa cadeia, porque é aí que vai dar o impacto para a empresa sobre o seu valor agregado, para efeito da incidência desse IVA dual, e fazer uma barreira que esse sistema não provoque um aumento maior do que os 27,5% na compra do consumidor. Sem dúvida. Exatamente, porque a partir do momento que a gente tem uma base ampla de tributação, de incidência, mas tem uma base ampla de créditos, a ideia é que isso não deixe resíduos. A partir do momento que a gente tiver resíduos nesse meio do caminho, essa tributação de 26, 27, não sei efetivamente qual vai ser a alíquota, vai aumentar, né? Então, e quem vai pagar essa conta, obviamente, é o consumidor final. Então, a gente às vezes está falando uma alíquota lá de 27,5%, que no fim do dia pode ser maior do que isso. 30%. Né? A gente sabe. O percentual absoluto pode ser esse, 27,5%, Exato. mas o percentual econômico pode não ser, o real pode não ser esse. E que estratégias as empresas poderiam adotar para se adaptarem melhor e para não repassarem esse valor para o consumidor final, na opinião de vocês? Olha, a reforma ela traz um período transitivo, né? Então, a ideia é que as empresas aprendam até a implementação total, essa virada de chave total da incidência do IBS e do CBS. Então, eu acho que isso já é um fator positivo da reforma, né? A gente está falando no total aí de cerca de 10 anos, 9 a 10 anos.
Então, isso já traz um aprendizado para que as empresas possam olhar para dentro de si. Mas, obviamente que sistemas vão precisar ser muito bem ajustados, né? Então, as empresas de tecnologia vão ser certamente chamadas a participar desse processo dentro das empresas, porque se isso não tiver muito bem parametrizado, se a gente olhar para o sistema que a gente tem hoje, ele não vai funcionar com a reforma. Quando a gente tiver 2 sistemas funcionando, a gente vai ter simultâneos, né, na fase de transição, ao mesmo tempo que é uma escola, também é um complicador, né, de atuação. Então, para uma parte eu olho para um sistema, para outra parte eu olho para outro. Mas vai ser necessário para que daqui 9, 10 anos a gente tenha, assim, uma linguagem única e que as empresas possam entender exatamente o funcionamento dessa nova tributação. E o impacto, eu tenho um exemplo claro. A gente participou de um evento no qual esteve presente uma grande empresa de tecnologia, que faz os ERPs, que faz todos os sistemas de monitoramento de estoque, movimentação de estoque, essas coisas todas. E a carteira deles já estão completamente tomadas. Se hoje chegar uma empresa para fazer os ajustes tecnológicos em função da nova sistemática, vão ter o resultado só daqui 2 anos. Nossa. Então, para ver o impacto que isso vai ter nas empresas. Então, o problema das empresas talvez não seja nem a carga tributária advinda do novo modelo, porque ele tem que ser neutro. Depois eu até tenho outro princípio que é muito interessante que eu vou comentar. Mas se o imposto é neutro, todo o controle tem que ser feito através de tecnologia. Sim. E aí surge o grande problema que a gente identificou. As empresas estão preparadas no seu corpo interno? Estão capacitados a administrar essa nova sistemática? Então entra o problema de capacitação da equipe fiscal, a equipe econômica e financeira, porque os impactos vão ser grandes, e o uso da tecnologia, que normalmente é terceirizada, e aí como vai ser feita toda essa integração entre um modelo velho, um modelo novo, com novos princípios, né? Então a gente entende que as empresas, mesmo teoricamente não tendo uma carga tributária maior, tem que ter toda uma estrutura de administração desses novos tributos. Sim. Vocês têm algum exemplo de uma empresa que já esteja investindo pesado nessa área interna para vocês darem como realmente um case de sucesso aqui no nosso podcast? Olha, essa é a grande preocupação. Que eu saiba, nenhuma ainda. Verdade? Nenhuma criou as suas equipes. De novo, é a capacitação. Nenhuma tem desenvolvido. Nós temos proposto vários comitês, porque antigamente a gente administrava um comitê tributário. Agora, esse comitê não pode ser só tributário, porque envolve suprimentos, envolve administração, finanças, contabilidade. Então, ele adquire uma composição multidisciplinar. E as empresas não estão preparadas para isso, até porque estão no dia a dia. Estão convivendo com o sistema velho. Então, quem não está se antecipando vai ter uma dificuldade muito grande em administrar esses novos tributos. Exatamente. A gente tem feito várias reuniões, vários encontros com as empresas e antigamente vem o fiscal, vem o jurídico, era a premissa, né? Hoje a gente chama o setor de compras, chama o setor de vendas, né? Chama todo mundo para participar, para entender justamente onde vai se dar esse equilíbrio de compra e de venda, né? Nessa ideia da reforma tributária. E o que a gente tem visto é que é isso, as empresas elas estão preocupadas com o atual, né? A hora que realmente bater a porta, talvez elas passem a se preocupar, mas aí talvez seja tarde. Então, precisa realmente olhar para isso o quanto antes. Nós temos um cliente que não é que ele tomou essa atitude por conta da reforma tributária, né? Mas por conta da mudança de tributação na tomada de créditos na compra de insumos. Tiveram que revisar todos vamos dizer assim, seus itens de compra, que eram mais de 3, 4 mil produtos, justamente para entender quais deles dariam direito a crédito ou estariam sujeitos à exclusão do ICMS, o PIS e COFINS do ICMS. Agora eles estão revendo todo o seu cadastro de produtos justamente porque quais insumos são diretos e quais agora as despesas que antes eram indiretas e passam a ser diretas pelo novo modelo. Então, como classificar isso? Ou seja, é o momento para as empresas de software, para as empresas de tecnologia surfarem na onda. Surfarem na onda, exatamente isso. Certamente. Eu fiquei surpreso com esse cronograma que essa empresa passou, dizendo que
hoje, quem contratá-los só vai ter resultado daqui 2 anos. Sim. E que tipo de software é efetivo nesse caso? Não é um software específico, porque você tem aí vários, só para nominar, Proteus, TOTUS, SAP, todos esses são softwares que gerenciam todo esse processo de compra, produção, aplicação, né? Então todos eles vão ter que ser ajustados e customizados, todos, sem exceção. Sim. Qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está ouvindo esse podcast, para quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify? O que é importante que as empresas saibam sobre essa reforma tributária e especificamente sobre esse IVA dual? Primeiro, atenção, né? Eu acho que atenção, cuidado, é algo que ainda não está implementado, né? Então a gente não tem aí já a obrigação, ela não existe ainda. A gente ainda está discutindo o projeto de lei que vai regular tudo isso, mas as empresas não podem deixar para a última hora, né? Se ela deixar para a última hora, certamente vai ter problema e essa adaptação vai ser muito mais difícil. Então, eu acho que capacitação de equipe, atenção na contratação de empresas de software, consultas, obviamente, aos departamentos jurídicos, aos advogados, porque isso vai ser essencial para uma transição, assim, um pouco mais tranquila. Eu não vou dizer tranquila porque eu acho que não será, mas um pouco mais branda. Aliado a isso, me preocupa muito, como eu comentei, esse princípio da neutralidade. Eles trouxeram outro princípio, que é o da equidade horizontal e o abuso de forma. São 3 que vão afetar em muito essa dinâmica dos novos tributos. Aliado a um quarto, que talvez seja o principal. O ônus desses novos tributos é do consumidor final. Então, como que as empresas vão lidar com esses novos princípios constitucionais nesse dia a dia, né, da produção, do comércio e do serviço? Eu tenho dúvidas se as empresas vão estar totalmente aparelhadas e capacitadas. Não por deficiência, mas é porque nós não temos precedentes sobre isso. Sim. Né? Se a gente for discutir esse princípio, qualquer um desses princípios, qual é a jurisprudência que nós temos? Nenhuma. Não há. Nenhuma, porque é um sistema novo, é um sistema copiado de outros países, né, que têm anos e anos, né, de atuação com o IVA. Nós não temos nenhuma experiência, nem judicial, nem econômica, nem financeira. Todo mundo vai acabar aprendendo na prática. É o avião no ar. Avião no ar com as mudanças de rota. Sim, é isso. Então as empresas realmente vão ter que se preocupar e muito, porque o impacto... E aí depois não adianta mais dizer, puxa, eu estou pagando imposto demais. Mas por quê? Porque não sabia, porque não se preparou, porque não se planejou, porque não se programou, porque não se capacitou. Então, é o que tem pela frente para as empresas. Mesmo sendo só uma tributação sobre o consumo. Olha só, é bem complexo, é muito mais complexo do que a gente imaginava. É o que nós entendemos, viu? Não vai ser essa simplicidade que muitos analistas, muitos tributaristas ou mesmo economistas estão dizendo, ela é simples provavelmente pelo controle, mas na aplicação dos conceitos e nos impactos econômicos e financeiros... Talvez daqui a uns 20 ou 30 anos vai ser simples, né? Quando a gente já tiver entendido e já tiver jurisprudência, base... E aí vai, mas o sistema atual é um manicômio. Eu não sei se nós estamos diante do próximo. Certamente. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês, que a gente comente muito mais sobre o IVA dual e outros impostos, porque a gente precisa aprender realmente. Obrigado, Estela. Foi um prazer. Muito obrigada. O prazer foi meu. Valeu. Um abração a todos aí. O RMA Talks fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.